Olá, muito boa tarde. No Covid-19 Palavra Pública de hoje, centramos a atenção nas doenças crónicas. Queremos perceber como a diabetes e a obesidade, por exemplo, podem implicar um maior risco de complicações nos infectados com a Covid-19. Considerando o estado de pandemia declarado pela Organização Mundial de Saúde e também a rápida evolução e disseminação da infecção causada pelo novo coronavírus, enfatizamos os cuidados necessários deste grupo de risco. O Dr. Rui César, médico endocrinologista e também diretor do Serviço de Endocrinologia e Nutrição do Hospital Divino Espírito Santo, é o convidado desta quarta-feira. Covid-19, doenças crónicas, que cuidados? É a pergunta que colocamos esta tarde. Ligue-nos para o 296 20 27 67. Esta é uma oportunidade para esclarecer muitas das dúvidas sobre o tema que lhe propomos hoje. Dr. Rui César, muito boa tarde, bem-vindo também ao nosso programa. Obrigada por ter aceito o convite para estar connosco. É um prazer estar aqui. Muito obrigada. Abordamos esta tarde, focamos aqui as doenças crónicas, algumas em específico, como por exemplo o caso da diabetes. Para quem tem a diabetes, tem também uma maior suscetibilidade a esta patologia infecciosa da Covid-19? Não tem maior suscetibilidade. Mesmo as outras doenças crónicas têm o mesmo problema. Não é haver maior suscetibilidade. Quando sofrem a doença, têm mais problemas inerentes à sua alteração estrutural já que têm, com a doença que têm ao longo dos anos. É evidente que os doentes diabéticos com muitos anos de doença e com mau controlo têm uma diminuição das imunidades e, portanto, é preciso ter mais cuidado com eles na realidade. Agora, o grande problema na diabetes é se contraem a doença, tem muito mais dificuldade em resolvê-la. Essas complicações, e existe um risco maior de complicações depois de infectados com a Covid-19, também o prognóstico será menos favorável, a recuperação será mais difícil? É mais difícil, naturalmente, mas estamos sempre a falar em doentes que já tenham complicações e que estejam mal controlados. Por isso que é muito importante que os doentes que estão em casa, confinados, como todos nós, tenham um cuidado muito especial no seu controlo do açúcar no sangue, mexerem um pouco as pernas, não estarem tantas horas sentados e comerem de uma maneira mais saudável. Não podem estar muitas horas sem comer, têm que comer pouquinho de cada vez. E isso permite-lhes ter um melhor controlo. Se tem um melhor controlo, tem mais facilidade em defender-se da doença. Mas é mais difícil também respeitar esse intervalo mais reduzido de horas quando se está em casa e há uma maior liberdade e menos disciplina também na rotina? Pois, naturalmente as pessoas em casa têm que ter mais disciplina. E se têm doenças crónicas, têm que ser mais disciplinados e serem capazes de envolver os outros elementos da família, ou de quem os outros convivas, também serem mais disciplinados, porque eles têm que defender a saúde dos mais velhos. Têm que ser ensinados a isso mesmo, porque ao estar a defender a saúde dos mais velhos, também defendem a deles, que são mais novos. Não é fácil estarem confinados estas semanas todas, mas não temos outra maneira. Tem que ser assim. Infelizmente, se fosse um cenário de guerra, nós felizmente não passamos por isso. Há algumas gerações que passaram, sobretudo os homens, que hoje já têm 70 ou 80 anos, passaram o problema das guerras do ultramar, mas em termos de guerra poucas pessoas se lembram já do que foi a Segunda Guerra Mundial. Mas isto é idêntico e pior que isso, é pior porque nós não vemos de onde vêm as balas. É determinante que as pessoas tenham cuidado e sejam disciplinadas a defender-se. Nós estamos a ver aqui nos Açores, tem sido feito um excelente trabalho, na minha opinião, mas os números vão subindo e temos que defender-nos e temos que fazer perceber às pessoas que têm que ajudar-se a si próprias
ajudando os outros também a não ter a doença. Nas doenças crónicas, isso é mais complicado. É mais complicado porque se sofre a doença, tem mais dificuldade em resolvê-la. Evidentemente que as medidas específicas para quem tem a diabetes em relação à prevenção da Covid-19 são as comuns para todos os utentes, neste caso garantir o isolamento social, mas existem algumas mais específicas para este grupo? Há poucos estudos sobre este aspecto, mas foi há pouco tempo que tive a oportunidade de ler um artigo interessante que demonstrava que estudos in vitro com células que tinham na lâmina, que tinham o vírus, o Covid, que no meio açucarado se replicavam mais. Portanto, é um bom exemplo para as pessoas perceberem que in vivo provavelmente será o mesmo problema e é preciso entender que quando o vírus entra pelas fossas nasais ou pela orofaringe, é uma zona onde, quando as pessoas têm o açúcar descompensado, têm o açúcar mais elevado, também têm mais quantidade de açúcar. Portanto, permitem que o vírus se replique mais nestas circunstâncias. É isso que tem que evitar. Portanto, doenças diabéticas também serão maiores? Tem que perceber. As sequelas serão maiores nessa circunstância? As sequelas não serão maiores. Serão, enfim, se conseguir ultrapassar o problema metabólico que é próprio da doença, a recuperação da doença é como aquelas gripes que já tivemos, que todos tivemos. Há, na realidade, um pequeno grupo, uma pequena percentagem que muitas vezes necessita de respiração assistida, que é a grande complicação, porque é uma pneumonia gravíssima, mas que se recupera ao fim de algumas semanas, se recupera porque o organismo é capaz de responder, sob o ponto de vista imunitário. Nos doentes diabéticos tem mais dificuldade porque têm as imunidades mais fragilizadas, mas não quer dizer que não recuperem. É preciso que estejam bem controlados, porque quando há descontrolo do açúcar no sangue, as complicações são sempre maiores. As consultas, os exames e também outros procedimentos considerados não urgentes estão atualmente suspensos. Está a criar também aqui algumas dificuldades ou os doentes continuam esse acompanhamento mesmo que à distância, com os profissionais? Nós temos tido a oportunidade de ter uma prática que nos tem sido muito gratificante. No serviço que eu tenho vários colaboradores, todos nós estamos a fazer a consulta por telefone. Resolvemos não suspender a consulta, mas fazê-la por telefone. E as pessoas ficam imensamente gratas quando recebem um telefonema do hospital, sabendo que é o seu médico que o tem acompanhado ao longo dos anos, que lhe pergunta como está, se precisa de medicação, nós próprios depois lhe enviamos os medicamentos que necessitam e para isso isso é algo de fantástico. Tudo que não se sentem sozinhos. É emocionante até. Dr. Rui César, vamos dar a oportunidade também dos açorianos poderem intervir neste programa. Vamos ao encontro da Maria Eugénia, da Terceira. Muito boa tarde. Boa tarde. Qual é a questão que tem também para nos colocar esta tarde? Tinha duas perguntas a fazer. Em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade e muito obrigada, Sr. Doutor. É um prazer estar a falar diretamente para ele. A primeira pergunta que eu queria fazer, ele já explicou que eu sou uma pessoa diabética, mas um diabéticos levezinho. O máximo que eu tive, 120, 130, o máximo, mas é quase sempre ali na roda dos 80, 70, não é nada de alarmante, penso eu. E estou a tomar 2 comprimidos no almoço e o jantar. E tenho uns cuidados, pronto, às vezes é uma coisinha fora, porque pronto, também a gente às vezes dá-se um disso daquilo. E a segunda questão era outra. O meu marido tem 79 anos, mas eu sou muito saudável, graças a Deus. Mas apareceu agora há pouco tempo uma arritmia. E ele está sempre quieto, claro, e está muito bem disposto, não se sente nada. Mas neste caso foi uma doutora, que é a nossa de família, e mandou-ele andar 40 ou 45 minutos todos os dias, que fazia bem, porque ele também estava assim, mais uma coisinha para o forte. E ele agora vai, mas vai sempre com aquele receio, como é de como. Tem casa, e ele quase sempre que ele não vai, que não faz mal. A gente vive numa freguesia, não é numa cidade, que a gente encontra quase ninguém por caminho, ninguém, assim se pode dizer.
Mas era para ficar mais descansada se ele continua a fazer a sua caminhada ou se há algum problema nisso. Muito obrigada também, Maria Eugénia, pela sua participação. Também na Ilha Terceira escutamos esta tarde a Rosa Alves. Muito boa tarde. Muito boa tarde a si e ao doutor. Pronto, a minha questão é essa, eu não tenho diabetes, mas faço essa pergunta ao doutor, que eu conheço há muito tempo. Eu lembro que foi em 1991 que ele esteve num programa de televisão que dizia: doces não é nas festas, doces é só uma vez por ano, no Natal. Pronto, fazia danças de salão, fazia folclore, ia para o ginásio, fazia caminhadas. Estou há 20 dias que não saio de casa, doces não tenho em casa, embora me esteja apetecendo comer doces. Faço 1h30 de dança em casa. O que é que nós em casa podemos fazer mais para não virmos a ser diabetes? É essa a pergunta. E muito obrigada. Muito obrigada também a Rosa Alves. Agora em São Miguel vamos ao encontro da Margarida Marcolino. Muito boa tarde. Boa tarde, senhor. Sim. Sim, estamos a ouvi-la. Sim, boa tarde, senhora. Eu gostava de fazer uma pergunta. Eu estou sempre nos hospitais da noite e tudo. Eu sinto às vezes assim, não vos tenho que me dar nada, porque também acho que as leituras estão ali, que todas não, porque também tenho esse risco. E eu também tenho essa doença crônica. Asma. Essa semana tive acordo às 2, 3 horas na da manhã. E aparece atacada mesmo com a minha família, mesmo crônico. E a tua infecção é assim os broncos. Eu estou aqui fechada no quarto. E o problema é que eu fico assim, com um bocadinho de medo. Venho para o hospital para chorar como uma criança. Eu vejo essas notícias, não sei ler, não sei escrever. E eu depois não percebo nada. Eu fico assustada. Muito obrigada também, Margarida Marcolino, pela sua intervenção no programa desta tarde. Doutor Rui César, aqui a primeira questão da Maria Eugénia, sobretudo a questão do marido também, com a anemia que lhe foi diagnosticada. É importante continuar a fazer as caminhadas, embora de menor dimensão, garantindo também as distâncias de segurança, mas é importante manter aqui a atividade física. Depende da anemia, é porque as anemias têm podem ser graves, menos graves, ligeiras, naturalmente. Mas é importante o exercício que ele faça. Mesmo em casa, nós conseguimos fazer algum exercício. E é interessante perceber que no conjunto das intervenções, as pessoas estão muito focadas já em falar em exercício, o que é muito importante. E em casa nós podemos fazer, basta um pouco de imaginação. É evidente, quem não tem cão caça como o gato, caça solitário. E é verdade, mesmo sozinho podem fazer coisas. E podem, eu às vezes digo, nem que faça umas voltas à mesa do quarto de jantar. Eu sei que agora às vezes nem há quarto de jantar, porque as pessoas habituaram-se a comer no colo ou em cima das pernas, a olhar para a televisão. E depois, quando fazem isto, nem sequer percebem o que é que comem e as quantidades que comem. E levam a tarde inteira nisto. E é isso que também temos que evitar. E temos que imaginar que nós somos uma máquina biológica que, se andamos mais, gastamos mais. Se andamos menos, temos que comer menos, porque senão o depósito fica cheio. Isto é como um automóvel. O automóvel, se eu encher o depósito e andar 1 hora, gasto 1/4 do depósito. Se andar 4 horas, se eu for daqui ao Nordeste, sou capaz de gastar muito mais do que se for daqui à Lagoa, como é óbvio. Isso é o que acontece com as pessoas. Estavam habituadas a andar. Hoje não lhes é permitido muito isso. Nem ir aos ginásios também que estão fechados. Os ginásios estão fechados, mas podem fazer em casa. É uma questão, eu não quero dizer há pessoas que, com a idade, têm alguma dificuldade em movimentar-se, mas não têm que começar a fazer tudo de uma vez. Têm é que fazer aos poucos. Nós, se calhar, somos capazes de nos deitar ao lado da cama, no tapete ou na alcatifa, e tentar levantar a cabeça e fazer uma coisa que se chama abdominais. Não consegue, não faz mal nenhum. Tenta no dia seguinte e tenta no outro. Ou se calhar, como no tempo da tropa, se o marido fez,
põe as mãos no chão e levanta o rabo. É fazer flexões. As pessoas riem-se, batem com o queixo no chão, não faz mal nenhum. No dia seguinte tornam a tentar, e no outro dia, e no outro dia. E se calhar ao fim de 10 dias são capazes de fazer 2 ou 3 movimentos. E ao fim de um mês são capazes de fazer 10 ou 15. É importante manter essa atividade física. De nos lembrarmos até para fazer o exercício. É porque às vezes estamos horas sentados e isso é muito mau. Temos que nos levantar de hora a hora, nem que seja 5 minutos. Se não consegue andar meia hora a pé, anda um quarto de hora 2 vezes. Se não consegue andar um quarto de hora 2 vezes, anda 10 minutos 3 vezes, que é a mesma coisa. Ou então 6 vezes 5 minutos, mas mexe-se. Pela saúde é mais importante também agora, hoje em dia. Vamos agora ter a oportunidade de escutar a questão que nos vai ser colocada esta tarde pela Isa Rodrigues. Muito boa tarde, Isa Rodrigues. Sim. Sim, boa tarde. Estamos a ouvi-la. Sim, boa tarde. Eu estou? Sim, Isa Rodrigues. Pode fazer-nos a sua pergunta. Sim. Estamos a ouvi-la. Olha, em primeiro lugar, parabéns pelo programa e pelo doutor também. Eu queria pôr uma questão. Eu sou doente oncológica. Eu não estou a ouvir muito bem. Mas nós estamos a ouvi-la em perfeitas condições. Pronto. Eu sou uma doente oncológica e antes disso tudo acontecer eu fazia 3, 4 horas de caminhada, agora faço meia hora e sim exercícios em casa. E eu queria saber quais são as precauções que eu devo tomar mais por ser doente oncológica. Muito obrigada, Isa Rodrigues, que nos também ligou da Ilha Terceira. Vamos agora ao encontro da Luísa Azevedo. Muito boa tarde, seja também bem-vinda ao nosso programa. Muito boa tarde, muitos parabéns pelo vosso programa. Queria pôr aqui 2 questões ao Sr. Doutor. Eu sou uma doente também de endocrinologia, tenho hipotireoidismo franco primário, tenho problemas de asma controlado, que estou a tomar o Mentologast e estava também no ginásio, fazia exercícios, continuo a fazer, até pelo BPT dá-me pela internet os exercícios da mesma maneira e quando andar eu faço da mesma maneira. Queria saber os cuidados a ter e se reabrir o ginásio, se poderei voltar novamente ou se terei que esperar mais algum tempo, visto que eu tenho problemas de asma e não sei se também tem a ver alguma coisa com a parte da tireoide ou não. Eu gostaria que me dissesse alguma coisa, uma vez que a endocrinologista está mesmo dentro da área que eu sofro. Anotamos já também a sua questão. Luísa Azevedo, muito obrigada. Seguimos até à ilha de São Jorge, ao encontro do Serafim Brasil. Muito boa tarde. Serafim Brasil, boa tarde. Boa tarde. Segundo caso, uma pessoa, eu não fiz o teste, mas acho que não, mas se eu tiver o coronavírus, se os medicamentos convencionais normais, eu vou sentindo dores disso, então para aquilo não dá para passar, ou ajuda a combater. Muito obrigada, Serafim Brasil, também pela sua intervenção. Doutor Rui César, os doentes oncológicos têm que ter cuidados diferenciados também, estão mais suscetíveis, mas a caminhada, mesmo que não seja feita de uma forma tão extensa como anteriormente era feita, deve manter-se. Deve manter-se, se estiver resguardado. Quais são, durante essa caminhada, há cuidados extra a ter? Não, se estiver com a distância social que é preconizada, se o fizer afastado das pessoas, se for à volta da casa, se for pertinho da casa, pode fazer isso 2 vezes por dia. Para não fazer durante muito tempo, se tem dificuldade, porque é a mesma coisa, soma o exercício, não deve, poder pode, mas não deve deixar de fazer. Tentar substituir de qualquer modo e em casa também conseguimos fazer. Eu sei que não é fácil, nem é apetecível, mas tem que haver alguma imaginação e tem que haver, sobretudo, disciplina. As pessoas entenderem, pelo facto de estar em casa tanto tempo, não têm que passar o tempo a dormir. Isso é erradíssimo. Devem continuar a manter os mesmos horários,
e fazer de hora a hora, ou de 2 em 2 horas, movimentar-se, fazer algumas passadas. Se tem um corredor maior, fazer vários corredores. E no caso da questão da Luísa Azevedo, o ginásio está fechado, no entanto ela continua a fazer o plano de exercícios que lhe é recomendado pelo ginásio em casa. Ainda bem, tem a dúvida seria de quando reabrir o ginásio, se deverá voltar ou se deverá fazer um compasso de espera para estarem garantidas as condições, uma vez que é asmática. Não, se o ginásio abrir é porque tem condições de abrir, portanto é porque está autorizado a dar esse tipo de atividade. Mas há aqui algum receio? Não, mas não tem que ter receio. E mesmo em relação ao hipotiroidismo, se está compensado, não tem que se preocupar, é como se não tivesse. Portanto, não tem que ter atitude diferente do que é normal para as pessoas. E continuo a insistir, ter uma alimentação cuidada, com frescos, comer pouco de cada vez, várias vezes ao dia e evitar as sobrecargas. Porque nós vamos ter um problema muito complicado quando acabarmos todo este processo. E é o que aconteceu naquela crise de 2008, 2012. Por exemplo, as nossas crianças nos Açores aumentaram muito de peso, porque ficaram em casa, houve grandes dificuldades económicas e as pessoas começaram a utilizar um tipo de alimentação muito mais energética do que nutritiva. A obesidade poderá ser uma das grandes consequências após o Covid-19? Sim, não tenho dúvida nenhuma. E se as pessoas não se cuidam, vão aumentar de peso e, sobretudo, as nossas crianças, o que é muito mau. É assustador. Eu sei, porque às vezes me chamam ao arauto da desgraça, mas é assustador entrar nas grandes superfícies nesta época do ano. Nós percebemos, mas nós estamos colonizados por tradições que não têm nada a ver connosco. Nós entramos hoje nas grandes superfícies e vemos ovos de chocolate de todo o tamanho e feitio. Isso não existia. Quando eu me criei não existia nada disso. A Páscoa não era isso. Mas estamos colonizados pelo dinheiro e pela força da publicidade. E isso é muito mau para os nossos filhos. Muito mau para os nossos netos. Ouçam bem o que eu estou a dizer. Uma das nossas telespectadoras também referia fez uma citação sua em relação aos doces, que deve ser uma vez por ano. Para quem está em casa, encontra muitas vezes agora nestes dias de isolamento social um conforto emocional através da alimentação. Quais devem ser os nossos estímulos para contrariarmos essa vontade? Pois, não é fácil, porque o stress a que todos nós estamos sujeitos é facilmente compensado pela gulodice, pelo bem-estar que o doce nos dá. Mas isso é um mal que nós vamos depois sofrer as consequências. É preciso ter atenção a isso. É muito importante que as pessoas, que os pais que me estão a ouvir, porque os avós não podem, porque não têm crianças ao pé delas, infelizmente, mas os pais que me estão a ouvir, os familiares próximos, não cedam à maneira fácil de calar a criança com o doce. É muito mau porque, da maneira como estão enclausuradas, da modo como estão confinadas, vão ter problemas depois, porque vão engordar imenso. E nós que já temos uma predisposição para a obesidade, apesar de termos melhorado muito, aliás, vimos isso no Congresso de outubro passado, melhoramos 10%, foi a maior descida, mas estamos na cauda. Continuamos a ser mais prevalentes na obesidade infantil. E numa situação destas, vamos ver os resultados que vão acontecer se não estivermos atentos. Dr. Rui César, continuamos com algumas dúvidas também dos nossos espectadores. Continuamos também na Ilha Terceira. Pode colocar-nos as suas questões através dos nossos contactos 296 20 27 67. Hoje estamos a falar aqui das doenças crónicas. Qual será o impacto, sobretudo para quem contrai esta Covid-19, se há ou não uma influência direta? Seguimos por isso até à Ilha Terceira. Eu não consegui efetivamente perceber o nome destes espectadores. O Jorge Lima, que nos acompanha também. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. A minha questão era a seguinte: se a pessoa que tem o sintoma de Covid-19 pode tomar
os medicamentos convencionais, exemplo, vou sentindo dores aqui, tomo os medicamentos normais para aquilo, tomo daquilo, sou bastante para resolver o problema, ou se tem que ser medicamentos específicos. Muito obrigada também, Jorge Lima, pela sua intervenção. De São Miguel, vamos ao encontro agora de Maria Barbosa. Muito boa tarde, seja bem-vinda também. Muito boa tarde. Obrigada pelo seu programa. Olha, a minha pergunta era, poderá, nessa altura, comer saladas cruas? Haverá algum perigo, Sr. Doutor, poderá dizer isto?